Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma substância que é ingerida comumente como uma moduladora de consciência dos jovens em ambientes adrenérgicos, né? Em ambientes de expressões ao tempo todo engatilhadas em tendências de benefícios, né? A gente precisa estabelecer a estruturação dos componentes químicos no organismo a partir da ambientalização, porque a ambientalização ela subverte o organismo em tendências, porque a gente tem o lado de equilibrar em relação associativa com as descargas e tendenciosamente a gente tem um baile de narrações colinérgicas, né? A gente, nós seres humanos, decompomos a energia em associações escalares, né? E aí, dentro de conexões, a gente busca o conhecimento para se servir da estabilidade que compõe essa narração, porque o eu que mora no interior de nós é o eu do controle, é aquele eu que está na primeira pessoa, né? E, bom, substâncias ilegais, né, drogas, elas são utilizadas com a porta de entrada da vergonha. Ninguém usa drogas sem vergonha. Todas as pessoas que usam drogas, elas expressionam esse aporte com muita vergonha. Só que essa vergonha, ela vai perdendo a localização, porque o ser humano ele vai passando uma borracha quando está para ingerir essa substância. Então, quanto mais ele eleva essa substância ao organismo, mais ele desmancha o caráter vergonhoso de cometer essa essa infração para a realidade que ele adverte viver, ou seja, a sociedade, porque a gente é totalmente crente na sociedade, não tem como escapar dessa crença. A gente crê na sociedade para estabelecer a segurança, né? Essas relações, essas relações entre as pessoas e entre as aprovações de poder, comunicação com as pessoas, poder comercial, fazer parte desse roteiro, né? E consumir os bens que tudo isso floresceu, gerou para as nossas sensações. Praticar o equilíbrio é ir a favor disso. Quando você pratica o desequilíbrio, você vai contra isso, e isso é um sistema. Isso é um sistema que faz você acreditar que você vai se dar bem no futuro. Então, veja a vergonha da ilegalidade. Porém, quando você junta muitas pessoas com tendências ilegais, ou seja, em um ambiente tendencioso, você cria uma força que parametrifica a, a realidade positiva de utilizar a droga. É só nesse ambiente. É só para poder me divertir mais nesse ambiente. Não é sempre que eu faço isso, né? Eu vou fazer isso porque eu tenho um argumento, né? Olha só, todo mundo está fazendo. A gente está numa festa, a gente está num local apropriado. Por que não? Por que não? Por que não? E esse por que não vai ficando fraquinho,
porque existe uma massa tendenciosa para a ilegalidade. Existe um contexto lógico para isso. Existe uma área de utilização positiva dessa substância. E aí você rompe a organização e se desorganiza para o consumo. Tudo bem, parabéns. Você virou um usuário de droga. E aí você aceitou a vergonha de forma fácil, né? É claro que não foi tão fácil assim. Só que esse não tão fácil ele subverte em facilidade porque o ambiente todo, cada um deu um pouquinho de potência, né? Cada um dentro desse ambiente, desse quadro divertido, né? Doou um pouco de razão. Falou assim, a vida tá tão chata, vamos divertir. Vamos vamos conquistar isso, né? Essa diversão a partir. E como que a gente pode se divertir mais ainda, né? Ou seja, a gente pode separar daqueles que estão só se divertindo. Uai, por que não usar substâncias, drogas? E aí começa, né? Começa a escala dos divertidos e dos mais divertidos ainda. E dos mais, e dos mais, e dos mais, e dos mais. E o que mais você tem aí pra mim ser mais ainda? Né? E aí o descontrole dessas substâncias, dessa ilegalidade, para ser o mais, entre aspas, divertido, mais consumidor de drogas. Ou seja, a vida desse cara não é uma droga, é super divertida. Ele consome todas as drogas. E até aquilo que é uma realidade, que é o normal, que é a natureza, que é a realidade, ele consome. Porque ele eleva a realidade a uma droga. Sendo que não é. A realidade é muito divertida. Só que como existe um pleonasmo, diria assim, alimentado com várias figuras de linguagens para potencializar esse tipo de obra, né? Esse tipo de mancha de vergonha, né? Para esconder a vergonha e ser livre, entre aspas, né? Para esses tipos de consumo, para revelar essas razões, os seres humanos eles eles se unem uns aos outros. E aí, bom, tudo isso tem um preço, né? Além de violar a si mesmo nessas rupturas de de recepções para com as realidades, com os ambientes. E olha só, dentro desse contexto, então, a gente está falando que uma área interfere o consumo. Tá? Então, se você está em uma área que tem uma certa característica, o seu organismo ele está trabalhando fisiologicamente para se equilibrar dentro dessa característica, para fazer desse plano um equilíbrio de atividades e se dirigir. E aí, quando você dirige alguma substância ao organismo, ela vai ter um preço dentro desse ambiente. Por isso que os preços mudam, né? Porque o ambiente ajuda a cobrar o preço. Isso é uma lógica, isso está bem estabelecido. E se você vê a casa, ela é bem assertiva com isso. Ela é bem clara com isso. A casa, ela mostra, olha, aqui os valores são mais altos, né? Porque esses valores vão te ajudar a acordar para a realidade, porque o capital é uma coisa que ele tenta
fazer uma agulha na gente. Opa, consciência. Opa, isso tem seu preço, hein? Tá vendo? Você tá usando demais, né? Só que existe sempre uma ruptura, existe sempre uma mancha que apaga uma uma ética, né? Uma moral, um comportamento da gente. E a gente está falando de drogas, né? Drogas elas apagam é, às vezes esses comportamentos. E a gente nunca sabe, né? É, quando a gente vai estar num apagão, né? Vai ganhar esse apagão, vai nos manchar com isso, né? Então é é uma coisa assim que devemos nos preocupar, e para nos preocupar existe a educação sobre essas substâncias e tendenciosamente tenta não parecer que é uma restrição, porque quando a gente restringe algo, a gente meio que gera mais interesse pela utilização da substância. Então, o dizer não, não, você está proibido. Proibir é, é um erro. A gente não deve proibir ninguém a nada, porque a substância é uma substância, o ser humano é um ser humano e a gente nunca sabe como que funcionam os sentimentos de uma pessoa sobre uma restrição, né? A gente imagina que a pessoa ela fica se perguntando, mas por que não? Né? Por que não? E esse por que não leva ela a puxar o gatilho e fazer os consumos. O que deve ser feito então nessa educação? Essa educação ela quer levar o ser humano a perceber o quanto é fútil o ser humano o ser humano que tenta montar dentro dessa estrutura lógica, desse ambiente e dessa utilidade a edificação de ter é, de ser um agente melhor por utilizar essa substância, de ser mais divertido por utilizar essa substância, de ter um barato por utilizar essa substância. Ou seja, a gente tenta mostrar que isso aqui, ó, não é, não é essa substância, ela não é a causadora, né? Ela não tem força. A força quem dá para essa substância é o engenheiro químico, é a engenharia artificial, é o contexto, é a área. Tanto é que se você utilizar essa substância em outros locais, provavelmente você vai ter efeitos diferentes. Então a droga ela não vale a pena, né? Ela não vale a pena. Só que as pessoas elas têm um comportamento de tendenciar as pessoas a acreditar que vale a pena. São vendedores. Você não precisa de uma coisa e eles vão tentar fazer você precisar. Eles vão tentar te influenciar e te levar a pensar que precisa e que você consegue ser mais precisa, você consegue ser melhor na vida utilizando essa substância. E incrivelmente, muitas pessoas passaram a precisar dessa história de substâncias que a realidade nunca pensou que precisaria. A gente está falando de muitas substâncias e essas substâncias nem às vezes nem são drogas ilícitas. Porém, as pessoas não precisariam e hoje muitas pessoas
buscam conforto nessa necessidade, fazem nascer necessidades nelas. E acreditem, isso funciona, viu? A pessoa ela começa a criar uma personalidade nova a partir da utilização de uma substância. E ela acredita que essa personalidade dela é melhor. É bom. Tudo bem. Isso é liberdade e é relacionamento, é amizade. Né? Então, beleza. Para educar, para melhor, né, desvencilhar-se da vontade que às vezes surge a gente de consumir essas drogas, principalmente a que a gente vai falar hoje, a gente vai interpretar ela, né? A gente vai consumir as camadas que deixam a gente se enganar, para que a gente não se engane com a substância, né? A gente não seja facilmente enganado, isso e aquilo. Então a gente vai conversar sério com os responsáveis, né? Com os sentimentos que fazem a gente consumir essa droga e o que ela faz no nosso organismo, para perguntar para nós mesmos sobre essa sabedoria, se vale a pena, né? Se isso é importante mesmo, porque essas drogas elas enriquecem muitas pessoas que fazem mal para outras, né? Fazem mal para, por exemplo, famílias, né? Para os próprios indivíduos que são enganados, né? E às vezes a pessoa ela é enganada e ela se recusa a acreditar que foi enganada e compõe uma mentira para dizer que foi muito prazeroso, né? Foi uma sensação assim impressionante, algo inexplicável. Foi como se eu tivesse ido para um outro mundo. É claro que tem a narração, ela tem uma tendência legal, é um esporte legal. Isso não é triste. Triste é ela necessitar de mentir. De mentir para se defender de algo que ninguém está atacando. Ela mesmo se ataca, né? Pensando assim, por que eu fiz isso, né? E aí ela começa a aprender a mentir para si mesma, e às vezes isso pode prejudicar ela em reconhecer algumas coisas. Porque se isso vira hábito, aí a gente tem tendenciosamente problemas nascendo dessa tendência, né? Essa natureza de mentir para si mesmo, né? Problemas lógicos. E a sociedade ela é feita de lógica, né? Se a pessoa tem problemas com lógica, ela tem problema de interpretar a sociedade como ela tem problema de respeitar a sociedade como ela é, e vice-versa. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da droga chamada ecstase, né? O ecstase. Também lida como ecstase. O ecstase é você olhar para as coisas, você olha para as coisas e ao invés de ver um ambiente liso, você vê um ambiente assim, ó, espinhento, pontiagudo. Isso é o ecstase, né? Você vê é como se você transformasse a visão das coisas a partir da excitação. Porque excitar alguma coisa
é você é, é você encostar nela e flexionar ela, né? Excitar algo é isso, é você utilizar ela para pressão. Você entende isso, né? Então, o excitar-se é você pegar uma substância e, e tentar extrair dela, passar ela por um filtro, passar essa substância por um filtro, né? E desse filtro aqui, ó, por exemplo, o olho, você, ó, tirar alguma coisa que faz você é, faz uma expressão boa, né? Um prazer. É você olhar para as matérias e tirar prazer. Então o excitar-se é uma coisa assim que você usa para tendenciosamente começar a extrair prazer de tudo, né? Então tudo começa a ter um filtro de é, coação, né? Coação prazerosa. É como se você ligasse no seu organismo aqui, ó, nessa substância aqui, ó. É como se você ligasse. Opa, você tem aqui, ó, suas portas da percepção, né? E aqui, ó, você faz assim, ó. Aqui, imagina que essa estrela aqui, ó, ela é aonde você liga a extração somática dessa cola-energia que está no meio ambiente, que a gente comentou. E aí ela chega para você e entra aqui em você. Só que o excitar-se, ela só permite entrar prazer, né? Porque você está excitado. E aí quando você olha para alguma coisa que não está dando prazer, você tenta encontrar uma nova posição de olhar, uma nova posição de cola energia que vai te dar prazer. É como se você tocasse um filme de prazer, convertesse a realidade para um filme de prazer, olhasse para as pessoas e tirasse a roupa delas, olhasse para poucas coisas e fizesse parecer muito. Você trabalha com isso na imaginação. Você excita essa imaginação, você excita essa sentimento, essa realidade para ela aparecer no seu controle, né? Tudo que você quer começa a ser possível. Você começa a olhar para as pessoas e se quiser tirar as roupas delas, você tira. Você começa a olhar para lojas e você começa a ver você comprando qualquer coisa, né? Sendo dono da loja, isso aqui, você excita-se, né? É essa que é a parada. Só que como as pessoas elas têm um ambiente para utilizar esse êxtase e geralmente são baladas, festas, o que que acontece? Existe um certo uma certa previsão desse plano de excitar-se na ação, né? Ou seja, esse plano de consumo dessa droga aqui na ação. É um comprimido, né? É uma bala, um comprimido. E aí, esse comprimido ele vai fazer você sempre excitar-se sobre a sua colenergia, sobre a sua coleta de estímulos. Isso aqui vai segurar a sua autoestima. Vai segurar a sua autoestima porque nesse ambiente você quer badalar, você quer dançar mais fácil, sem medo, né? Você não quer dançar sem medo? Sem medo de ser visto, né? Você quer conversar com pessoas novas sem medo? Você quer consumir
coisas sem medo, né? Sem pensar, poxa, eu tô passando da conta. Pois é. Então, esse excitar-se, ele não vai deixar você pensar nisso. Ele vai fazer você dançar sem ter medo de ser visto, sem ter a vergonha, porque ele é uma droga. A droga mancha a vergonha, como a gente falou, certo? Então, muitas pessoas, elas são tímidas e tal, elas vão na balada para conhecer pessoas novas, para dançar e até encontrar pessoas para praticar os beijos e abraços, né? As intimidades. Aí elas chegam lá, poxa, eu não vou conseguir, nossa, eu tô muito com medo, né? Se ninguém, se ninguém ajuda ela, estimula ela, ela não consegue. Aí o que que acontece? Ela vai lá e é influenciada pelos amigos, isso aquilo, começa a beber bebida, isso aquilo, e fala, vão, aí elas viram e falam, vão consumir uma bala, um doce, né? Aí ele fala, que é isso? Ah, você vai ver, você vai ver. Aí quando pensa que não, o pessoal tá consumindo isso, e aí esporadicamente eles se veem manchando a vergonha a partir desse consumo. E às vezes essa mancha, ela é uma cosquinha de pecado, né? É uma cosquinha de fazer algo que dava medo, né? Então é uma coragem, né? É um atrito, é uma excitação. Ele atrita a vergonha, ele atrita a bondade, pecando, né? Eu estou usando esses termos, eles têm uma certa quando a gente usa termos religiosos, as pessoas às vezes acham que a gente é, é muito. A gente ganha estereótipo, né? Mas não é tentando comprar estereótipo de religioso, não. Mas é porque essa palavra é a palavra que que encaixa nessa versão de conta, né? Então, ele tira a bondade de ser um agente social e encara o pecado, encara a transgressão social. Ele ganha coragem. E se isso aqui não é transgressão social e ele fez uma transgressão social, por que, que ele não vai conseguir dançar? Ele não está cometendo nada, né? E ele já cometeu uma coisa. Então isso aqui, ó, é uma coragem maior do que essa, né? Cometer esse ato é mais corajoso do que dançar, do que conversar com uma pessoa e tal. Conhecer uma pessoa nova e tal. E aí ele começa a olhar para as pessoas e começa a excitar-se, falando assim: eu sou corajoso, eu sou corajoso, eu sou corajoso. Aí começa a balançar sobre o ambiente, né? Sobre a balada, sobre os estímulos. E de repente ele está se vendo praticando a coragem. É claro que dentro de proporções, né? Dentro de proporções. Porque se for forte demais para ele e ele tiver um choque por ter cometido isso e aquilo e ficar com medo, o medo ele pode pesar essa pessoa e isso aqui pode se converter em mais medo ainda, né? E aí a pessoa ela tem colapsos, né? Colapsos no sistema nervoso, porque às vezes o estímulo ele volta sem alcançar a sem alcançar a questão definida, né? Ela ele volta contra a busca, né? A pessoa estava buscando coragem, só que acaba encontrando um medo maior ainda. Mas isso, dependendo da situação, pode até ser um sinal bom para a pessoa, né? Dependendo, né?
não é o que ela queria, mas revelou nela um caráter, né? Então esse Stacy, e eu escrevi errado, né? O, o esse Stacy, ou esse Stacy, né? Esse Stacy, ou esse Stacy. Então, tá vendo, ó, a imagem dessa substância não é tão agressiva assim, né? O esse Stacy. Olha só como que é. É essa capsulinha aqui, é como se fosse um comprimidinho. Vamos lá. Droga psicoativa que pode levar o indivíduo à morte. Também chamado de droga do amor, o ecstasy é uma droga psicoativa conhecida quimicamente como 3,4. Então vamos lá, conhecendo a droga. Conhecendo. O ecstasy. Quimicamente. Quimicamente. Mantendo a química. A química que mantém essa substância é o 3,4 metileno dioximetan fetamina animafeta, né? Metileno, onelitem, deoxiaqueci, meta. A meta é algo que ele precisava fazer nesse ambiente. Meta, por exemplo, chegar em alguém. Meta, anfé, então anfetamina. Anima, ter fé na meta. Anima ter fé na meta. Ter fé, ter força na meta. Meta é o trabalho, né? De enlouquecer, de enlouquecer, de enlouquecer, metileno, onelitem, ele tem, metileno, meteu hino, ou seja, metiu hino, ele está tocando a boca, tá? Tá metileno. Isso aqui é só é só grafitação mesmo de paralelos a partir desse nome de classificação química para substância, ok? E abreviado por MDMA. Então também é o MDMA. O Stacy foi produzido por uma indústria farmacêutica no ano de 1914 com o intuito de ser utilizado como supressor de apetite, mas nunca foi utilizado para essa finalidade. Nos anos 60 começou a ser utilizado por psicoterapeutas para levar o ânimo de pacientes, e na década de 70 passou a ser consumido recreativamente, sendo disseminado, né? Recreativamente, consumido recreativamente. O que é recreativamente? Recreativamente significa algo que diverte, que
dá prazer ou recreia, sendo disseminado principalmente entre estudantes universitários. O uso dessa droga é proibido em vários países, inclusive no Brasil. Então é interessante aqui a gente tem um pouco da história dessa droga. Embora esse modo de utilização não seja mais empregado, o ecstasy, ecstasy pode ser injetado via intravenosa atualmente intravenosa. Essa via não é a mais empregada, mas pode ser utilizada a partir da injeção. Atualmente, o consumo ilegal de ecstasy tem sido realizado na forma de comprimidos via oral. Então, pode ser intravenosa, mas o mais comum é via oral. O efeito do ecstasy pode durar em média 8 horas, mas isso varia de acordo com o organismo. Então, o efeito pode durar 8 horas. Em pessoas que possuem maiores quantidades de enzimas metabolizadoras, ou seja, vontades, o efeito do ecstasy pode durar menos tempo, à medida que as enzimas do organismo metabolizam as toxinas. Elas produzem também metabólitos ativos que continuam exercendo atividade psicoativa. Então, metabólitos ativos continuam mantendo a atividade. Veja só. Enzimas metabolizadoras. O efeito do ecstasy pode durar menos tempo, à medida que as enzimas do organismo metabolizam as toxinas. Então a gente tem as toxinas metabolizadas. E continua exercendo atividade psicoativa como se fosse a própria droga, mas com efeitos não muito agradáveis que podem durar mais algumas horas. Tá, vamos decompor isso na realidade. O cara tá lá na balada, e tá dançando a efeito do êxtase, né? Só que quanto mais ele precisa de excitar-se, né? Olhar para as coisas e excitar-se, mais ele faz a metabolização, né? Metabólito, ou seja, metabólitos, né? Ou seja, toda essa energia gasta, ela está sendo gasta em função da substância, porque a substância ela cria um filtro, né? Ela filtra a realidade sensitiva, né? Então, se a gente tem aqui, essa estrela colhendo energia a partir de um filtro, se a gente pega aqui, se aqui a gente tem a soma e a gente coloca o êxtase aqui, o êxtase está aqui preso, né? E à medida que você vai utilizando, ele vai degradando, né? Você vai fazendo isso daqui, vai apagando, e aí o efeito vai passando.
Só que mesmo você fazendo isso, fazendo essas toxinas serem metabolizadas, até mesmo a gente tem pessoas que têm borrachas mais caras para isso, ou seja, enzimas, enzimas metabolizadoras. O que são enzimas metabolizadoras? São, são borrachas, são moléculas que já estão preparadas para digerir esse tipo de substância, né? Elas estão preparadas para quebrar esse tipo de substância. São quebradoras de substâncias, né? Elas amassam com mais facilidade essa força, né? Vamos dizer que a substância ela tem uma força X. Aí, se você não tiver força para isso, né? Se você não tiver enzima para isso, já com força para quebrar essa substância, o seu organismo vai demorar mais tempo para metabolizar essa substância, para quebrar essa substância. E mesmo a substância quebrada, ó, existem os metabólitos ativos continuam mantendo a atividade, né? Ou seja, existe o metabólito ativo. O metabólito ativo é como se fosse representa assim, ó, você foi na academia e aí bateu, praticou exercício. E aí depois que você sai da academia, o que acontece com o seu corpo? Seu corpo vai esfriando e perdendo aquilo que a gente chama de é, qual que é o nome? Não. Puxa. Esfriando e vai perdendo a vasodilatação, né? A excitação, né? A excitação, ou seja, vasodilatação. Também acontece quando a pessoa cai, isso também. Só que quando a pessoa cai, ela esfrega, ela rala as coisas, ela tem uma é... Poxa, esqueci, cara. Inflamação. Ah, lembrei. Inflamação. Então acontece no processo inflamatório também, ó. Que é tipo isso, uma vasodilatação, ó. Tá vendo? Alterações vasculares. Ou seja, imagina quando você vai na academia, você não cria aquela ondinha. Você também é um tipo de inflamação. Só que esse efeito da academia é uma inflamação contida. A gente tem vários tipos e músculos que a gente consegue inflamar, que a gente consegue fazer excitar. Quando a gente está a efeito de uma droga, apagando uma vergonha para gerar coragem para uma expressão, para uma intimidade, por exemplo, dançar, a gente está fazendo, malhando a sinapse X, né? Os músculos X, que estavam drenados de medo. Eles estavam na luz do medo, eles estavam acorrentados pelo medo. E aí você ao utilizar a substância, você meio que conquistou essa coragem mais fácil, né? E aí, mesmo que suas enzimas metabolizem toda essa substância, você saia da academia, você pare de malhar, ainda vai haver, né, essa atividade correndo porque existe
excitação, uma vasodilatação, uma inflamação dessas áreas, né? E aí existe o tempo de decaimento dessa coragem, né? Entre aspas. Os usuários dessa droga sentem aumento do estado de alerta, né? Então existe um pulso, né? Uma vasodilatação, como se a pessoa estivesse excitada mesmo, né? Só que a gente tem vários locais excitados, né? Que podem ficar excitados. Principalmente na academia, vocês conseguem imaginar isso muito bem. Maior interesse sexual, né? O nome da droga, excita-se, né? Excita-se. Maior interesse sexual. Os usuários dessa droga sentem aumento de estado de alerta, maior interesse sexual. Alerta. Interesse sexual. Que foi na lógica, né? Sensação de bem-estar. Coragem. Porque quando a gente está com coragem, sabe o que acontece? A gente meio que dopa o medo. Quando a gente dopa o medo, a gente reduz a sensação de dor no ânimo, né? De dor no ânimo. E a gente fica corajoso. Acontece o efeito da dopamina. A gente dopa o medo, né? O desânimo. Grande capacidade física e mental. Capacidade física e mental. Euforia e aumento da sociabilização e extroversão. Parece mágica, né? Euforia e socialização e extroversão. Aumento da socialização barra extroversão. O que é extroversão? Faço a mínima ideia. Extroversão. Qualidade do que é extrovertido. Ah, tá. Atitude do indivíduo que dirige sua energia psíquica para o exterior e por isso parece aberto, ávido do contato e confiante, adaptado-se a seu ambiente, segundo a teoria do C.J. Jung. Então é basicamente isso. Parece muito bom, né? Após o uso da droga, ocorrem alguns efeitos indesejados, como o aumento da tensão muscular. Então, depois que você tem a vaso, você está assim. E aí, de repente, você está assim. Portão, né? E aí, depois, o que acontece? Você tem um negócio assim, né? Depois de usar. Tensão muscular e da atividade motora. Aumento da tensão e atividade motora. Aumento da temperatura corporal, enrijecimento e dores na musculatura dos membros inferiores e coluna lombar. Dores de cabeça, náuseas, perda do apetite, visão,
borrada, boca seca, insônia, grande oscilação da pressão arterial, alucinações, e aí já a gente está mexendo com a sinapse, né? Agitação, ansiedade, crise de pânico e episódios breves de psicose. Passiociose. Passiociose. O aumento no estado de alerta pode levar à hiperatividade, ou seja, atividade fora do seu tempo, né? Você vai acelerar ou reduzir. No geral, hiperatividade é você vai acelerar a, o tempo que você levaria para uma atividade. E aí você vai querer fazer muita atividade. Eu estou falando isso dos órgãos, né? Levar a hiperatividade e a fuga de ideias. Eu estou falando no sentido fisiológico. Que é o sentido fisiológico, é o sentido é o que precede, é o pré-sentido, é a pré-conexão daquilo que você expressa, né? Daquilo que reage em você num todo. Nos dias seguintes ao uso da droga, o usuário pode ficar deprimido, com dificuldade de concentração, ansioso e fatigado. Por quê? Por causa disso, né? Por causa desse dessa ruptura aqui, ó. Se você tem células assim, ó, e todas elas a gente tem uma certa coerência escrita aqui, ó. Isso é o normal. Quando você faz isso, né, aqui, ó. Essa é a escrita normal, isso aqui é a escritura do seu corpo. Quando você faz isso a partir do êxtase, você começa a ter um surto de excitação, você começa a olhar para tudo e ficar excitado para tudo, e você começa a segurar essa excitação, você começa a pensar que tudo é possível e que isso pode estar acontecendo por causa disso e daquilo. Olha o que você faz, ó. Olha o que você faz com a escritura. Você pula etapas, né, aqui, ó. Você muda a onda, você muda a realidade do seu comportamento. Essa mudança aqui, ó, que você ficou muito tempo, vai fazendo uma lesão aqui, ó. É o que a gente chama de hiperatividade ou também inflamação, né? Você rompe essas ligações, essas fibras. E aí o que acontece? Depois que para de correr o fluxo aqui, ó, sanguíneo nas suas veias, nos seus vasos, o que acontece? Quando o seu ritmo volta ao normal, existe isso daqui, ó. Elas caem porque existe o enfraquecimento muito rápido, né, dessa ruptura, ó. Tem isso aqui. E aí estirou isso tudo aqui, ó. Disso passou para isso, ó. Tá vendo, ó? Dessa abertura passou para essa. Então você tem, ó, esse tanto de estiração. Esse tanto daqui, ó, vai fazer com que você fique inflamado, fraco, desconexo e triste. Porque a fisiologia vai emitir esse sinal aqui, ó. Se entristeça para você gastar o menos de energia possível para que eu possa mandar células imunes aqui, ó, para reaver essa inflamação. A gente vai mandar basófalos, macrófagos e vai fazer vai tentar reaver a atividade dessa fibra, né? Desse tecido. O uso a longo prazo de excita-se
causa muitos prejuízos à saúde. O excesso de serotonina na fenda sináptica provocado pelo uso da droga causa lesões nas células nervosas irreversíveis. Então vamos escrever isso que é a parte importante, ó. Excesso de serotonina na fenda sináptica. Sináptica é a sinalização de neurotransmissor. Ou seja, você consegue, a partir do momento que você vai treinando as suas sensações, você consegue emitir algumas sensações e ter o mesmo potencial. Ou seja, você consegue gastar menos energia para ter o potencial, né? E aí o que acontece? Isso acontece a partir da modulação sináptica, modulação das redes neuronais, e isso tudo influencia nas fibras nervosas. Porque as fibras nervosas, elas recebem um impulso. E ao mesmo tempo que elas recebem os impulsos, se ela recebe o mesmo tipo de impulso, ela já tem digamos que ela tem uma cicatrização portal que reconhece o impulso sem gastar tanta energia. Então a gente tem essa cicatrização portal, que também é conhecido como bainhas, né? Bainhas de mielina. E aí ela manda esse impulso, ela pula isso aqui, ó, porque ela já sabe que se esse estímulo ele é verdadeiro para isso, ela já conhece isso ou ela tem facilidade para conhecer o impulso que vai ter no final lá nas somas na soma dos impulsos nervosos, né? Se você usa muito êxtase, esse excesso ele vai provocar essa lesão. Ela vai cicatrizar e essa lesão ela pode cicatrizar em nível superior a outras já instaladas, a outras que são sérias, no seu sistema de processamento. Se você lesa aquilo que é sério, que é aquilo que foi instalado por, por utilizar muita coisa, então você já tem os fios aqui, ó, das suas fibras nervosas instalados para uma coisa séria, que é diariamente no dia a dia. Aí você começa a utilizar muito êxtase, e aí você vai pegando isso daqui, vai fazendo isso daqui, ó. Até que uma hora você chega e começa a fazer assim, faz assim. Você rompe. E aí, olha só. Então, usar muito êxtase pode lesionar e causar lesões irreversíveis nas células nervosas. Rupturas. Lesões irreversíveis aqui, ó. Você desinstala aquilo que você instalou, aquilo que você banhou, aquilo que você costurou nesse trabalho de neurotransmissor, nesse trabalho de relacionamento com as sensações específicas do seu dia a dia. Então tem que tomar muito cuidado com essas substâncias, porque isso mata. Essas células, quando lesionadas, têm seu funcionamento comprometido e só se recuperam quando outros neurônios compensam a função perdida. Ou seja, você vai ter que fazer isso tudo de novo, e isso aqui é muito trabalhoso, viu? Essas configurações neurais é muito trabalhoso. É daí que vem o nome trauma, né? A gente fica traumatizado disso daqui.
É isso que provoca o feedback do nosso organismo, a reação às pessoas, o medo das pessoas, medo de gente, medo de falar em público, medo de pedir o pai dinheiro, medo de medo de, né, aparecer em público para os familiares, porque gera um trauma. Então você fica com a vergonha estampada. Toda vergonha que você apagou gera gera um apagão em você e você acaba revelando uma vergonha muito maior, que é a destruição de coisas muito importantes, de edifícios que levaram anos para serem construídos, né, que são as suas relações com as sensações. Por isso que muitas pessoas têm dificuldades assim de falar em público, de entenderem um conhecimento na escola. É mais ou menos isso. Estudos realizados em humanos consumidores dessa droga comprovam a perda da atividade serotoninérgica, que leva o seu usuário a apresentar perturbações mentais e comportamentais, como dificuldade de memória, tanto verbal como visual, dificuldade de tomar decisões, ataques de pânico, depressão profunda, paranoias, alucinações, despersonalização, impulsividade, perda do autocontrole e morte súbita por colapso cardiovascular. Nossa, esse parágrafo aqui é muito pesado, né? Porque a gente tem o padrão e o desvio padrão, né? O padrão é esse. E a gente tem os desvios padrões aqui, ó. Desvios padrões, por exemplo, esse aqui é a porta, né? O desvio padrão é isso aqui, ó. É você fazer pra cá ou fazer pra cá, ó. Olha o que o desvio padrão faz. Opa. Tá vendo a ondinha? Então o desvio padrão ele vai fazendo isso daqui, ó. Só que a gente tem desvios padrões que são até considerados alcançáveis por etapas. Por exemplo, a gente tem esse físico padrão desviado do padrão que foi alcançado por etapas. Por exemplo, os marombas, né? Olha só. Isso aqui, ó, é um desvio padrão que foi alcançado mediante etapas de treino, né? Então existe uma etapa para isso que tem os seus desvios, tá vendo? As suas ondinhas. Desvio do padrão, porque o padrão de certa forma é isso daqui, ó. Esse é o padrão. O padrão quer dizer é isso daqui, ó. Não é isso? O padrão é mais ou menos isso daqui. E aí você tem o desvio padrão permitido, ó. Né? Esse aqui é um braço. Agora se você tiver um braço assim, ó, não é um braço desviado padrão. Agora imagina que esse braço é um vasinho lá no seu cérebro, né? É uma rede neural, é uma fibra nervosa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vasos sanguíneos do cérebro. Olha só, tá vendo? A gente tem vários vasinhos aqui, ó, que irrigam regiões que precisam de muitos nutrientes, de muito abastecimento.
regiões que cuidam das atividades de processamento colinérgico. Existem vários neuromoduladores, neurotransmissores, neuroreceptores. E aí o que acontece? Nenhuma dessas a gente pode comprometer todas essas redes, né? Quer ver, ó? Rede neural. Vendo? Ó? Essas redes neurais. E aí, comprometendo isso, a gente muda toda a realidade ao nosso redor. Né? A alta excitação ela faz isso, principalmente sem a relação, né? Sem o treino sobre condições, né? Você não desenvolver a condição para relacionar essa substância ao organismo, o seu organismo ele não vai conseguir lidar com essa relação e ele vai suspender, né? Vai ser prejudicado. O uso de excita-se pode causar lesão no fígado que fica amolecido, além de aumentar de tamanho, com tendências a sangramentos, dependendo do grau de toxicidade. Quando evolui para hepatite fulminante, podendo causar a morte caso não seja um transplante de fígado. Vamos ver aqui, ó. Hepatite. Hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, drogas, álcool, doenças autoimunes e metabólicos ou genéticos. Então, ó, o fígado ele é um órgão que ajuda a metabolizar as toxinas, né? Em geral, álcool, drogas ou substâncias que o organismo indeseja, sabe? São substâncias que faz mal encostar no organismo. O que o fígado faz? O fígado mistura esse mal a substâncias, por exemplo, bilirrubina, substâncias que vão deixar essas toxinas menos tóxicas para que elas sejam elevadas para evacuação, né? Para que elas não contaminem o organismo, né? E aí, se você usa muito êxtase, você até mesmo pode colapsar essa atividade, porque você pode estressar o fígado nesse trabalho. No coração, a aceleração dos ritmos cardíacos e o aumento da pressão arterial podem levar à ruptura de alguns vasos sanguíneos, causando sangramentos. Lembrando, né? Vasodilatações, hiperatividade, tudo isso por excitase. Se você está excitando o cérebro, né? Você está utilizando o excita-se, né? E aí tá num ambiente tipo esse assim, ó. Cara, a gente nunca sabe qual é a reação sensitiva dessa substância, porque pode ser nos órgãos sexuais, pode ser no coração, pode ser no fígado, pode ser em algumas partes do olho, do olho não, da rede neural. Então você nunca sabe para onde que esse efeito está sendo fisiologicamente mandado, né? Você nunca sabe. Aí o que acontece? Se, por exemplo, você tiver uma alta excitação cardíaca, você pode ter ruptura de alguns vasos sanguíneos, causando sangramentos, né? Aceleração dos ritmos cardíacos. Tá vendo? É como se fosse um navegador, né? Presta atenção. Você tem o planeta aqui, ó, e aí você tem aqui, ó.
Você tem a América do Norte, você tem a Europa, a Ásia, né? Aqui, ó. Vamos desenhar assim. Você tem a África, a América do Sul, a América do Norte, a Europa e a Ásia, né? Beleza. E o que que acontece? Aqui você tem o oceano. Ah, se você tá aqui, ó, com êxtase, substâncias aqui, ó, e esses aqui são os órgãos, né? O que que acontece? Você nunca sabe aonde que esse êxtase vai, né? Vai quebrar, né? Imagina que ele tá quebrando aqui, ó. Então, se esse aqui começa a consumir muito, esse aqui pode ser lesado, né? Se ele passa por aqui sem ser muito consumido, ele pode ser metabolizado aqui e vice-versa. E aí você tem o efeito do coração, né? A aceleração do cardíaca. Você tem o efeito no fígado, coração, no fígado. O uso do excítase ligado à intensa atividade física, dançar por várias horas, né? Aí, ó, dançar por várias horas. Sobre o uso do êxtase, lembrando do ambiente, da área, né? Ó, você tá lá sobre o efeito do êxtase e tá ali. Várias horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Ahn, pode causar aumento da temperatura corporal e, consequentemente, hemorragia interna, o que leva à morte, né? Caraca. Hemorragia interna, ou seja, se você ficar excitando o vaso e desexcitando, excitando, 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 e aí às vezes você segurar muito essa excitação, olha o que que acontece. Você vai criando um balão excitatório, né? Aí olha você criando esse balão. E aí, de repente dá uma rupturinha aqui, ó. Puc, né? Digamos que, né, essa ruptura, né, desse vaso, né, comece a sangrar o seu interior aqui, ó. Começa a sair sangue, né, desse vaso. E aí isso se chama hemorragia interna. Se isso aqui é uma veia, essa hemorragia pode até ser contida, né? Agora, se é uma artéria, dificilmente, viu? Isso principalmente se for uma artéria e se você não se cuidar, né, não tiver os cuidados, isso aqui pode aumentar e aumentar a hemorragia. Claro que é difícil, mas é possível. O que pode levar à morte. Por conta dessas horas dançando e aumento da temperatura corporal. Então, existe alguns sintomas como a desorientação, o parar de transpirar, vertigens, dores de cabeça, fadiga, cãibras e desmaios. O que é vertigens? Vertigens é um sintoma que causa a sensação de que o corpo ou o ambiente estão girando, mesmo sem estar a mexer. Isso é vertigem. Ainda não há estudos que comprovem que o êxtase provoca dependência física, mas também não podemos afirmar que isso não irá acontecer. Só se pensar assim, ó, e na academia faz você virar dependente de academia? Olha, depende, né? Depende. Muito depende. E geralmente não causa dependência, não. É a mesma coisa. Mas isso pode acontecer
caso a pessoa converta, né, estimula isso, né, cria uma dependência falsa dessa utilização, desse utilitário. Tá? Então, esse é um tipo de estudo dessa substância, ecstase, né? Então, a gente tem essa escala, essa escala de atividade, né? De atividades que vão sendo parametrificadas a partir de contrações no organismo e que fazem somas, né? A partir de pressões de tetos, aqui ó, tetos, e aí esses tetos fazem esses As, né? Que representam para nós assim, ó, representam a vasopressão, né? A partir de um parâmetro de empecilho, né? O Y aqui, ó, ele representa essa injeção, né? É a partir desse parâmetro. Tem a Y assim maior, e assim você modula essa excitação, né? Esse contato do sangue com as chegadas, né? Essas injeções fisiológicas a partir dessas modulações. O doido é que você tem vários códigos de contração que informam, né? Que informam a realidade. Só que quando você muda a realidade, você começa a mexer na realidade, você muda a realidade. Por exemplo, você cria uma mancha na vergonha. Essa mancha na vergonha, ela vira um código de contração no organismo. Esse código ele vai sendo afinado, ó. Você cria esse código aqui e ele vai sendo transformado a um códigozinho, e isso vai criando efeitos fisiológicos. E aí se você começa a pingar esses códigos, pingar esses efeitos, botar esses ovos, né? Você vai enviando os códigos e vai enchendo essa fisiologia, enchendo de atividade alguns órgãos a partir desses ovos, que vão ser enviados para ser cozinhados ou fritados, de certa forma, celularmente a partir dos órgãos, né? Das mensagens fisiológicas, né? Desses neurotransmissores. Isso é neurotransmissão. É código de contração muscular a partir dessa imagem da realidade. Então a gente demora a criar neuromodulação da imagem da realidade para o nosso organismo funcionar. A partir dessas leituras de imagem. Opa, a porta está abrindo. Calma, só a porta neuromodulando, né? Opa, um barulho estranho. Opa. Ah, isso aí deve ser aquilo. É neuromodulação. Só que quando você usa o êxtase, você fala assim, opa, a porta tá abrindo, Deus tá entrando, né? A porta um barulho caiu ali. É o espírito. Você começa a mudar a realidade, você começa a êxtase. E aí você faz os órgãos trabalharem demais. Você enche o órgão de ovo, né? E aí ele cheio, ele fica
muito hiperativo. E aí, se ele ficar muito hiperativo, ele vai aquecer bastante e ele vai sofrer a dilatação, né? Ele vai sofrer a inflamação, dilatar, ficar muito tempo grosso, né? Duro. E aí já viu, né? Já viu aqui, né? O nome. 3,4 metileno dioximetanfetamina. Então você vai criar meteção em órgão sem necessidade. Essa meteção, essa dureza, esse ovo frito, né? Esses ovos cozidos aí vai mudar essa sua realidade, esse seu organismo, esse seu equilíbrio, a forma de você ver a realidade. Porque você vai estar meio viciando seu filtro de consciência, filtro de realidade, para ver subvertido sobre esse efeito, né? E aí quando passar, você vai abrir o olho, vai olhar para as coisas e falar assim: cadê aquilo? Cadê? Isso vai gerar uma certa confusão também. Tudo tem que ter uma matemática, tem um peso, tem um preço, né? Tem um desvios e devem ser trabalhados por sua consciência, até mesmo para fazer você não se tornar um facilitador de consumo dessas substâncias. Existem baratos, né? Existem imagens na nossa vida, memórias que se tornam caras. E a gente fala até fisiologicamente, né? Nesse sentido. Imagina que você está acostumado a utilizar a televisão. E de repente passa um filme super legal e que te deixa preso lá durante 4 horas, isso e aquilo, e você gosta demais disso. E aí no outro dia a televisão não funciona, né? Que doideira, né? Então é mais ou menos isso. E aí você tava doido para a televisão funcionar, né? Para você ter outra atividade dessa, cada vez mais, mas não é assim, né? Então imagina que você tem o seu organismo e ele funciona, né? Você retroprojeta, você tem a sua consciência, você anda, caminha e sente. Aí um dia você sente muito e tal, aquela coisa toda. E aí no outro dia, de repente você não sente nada. Cadê o seu, né? E aí, dá pra viver assim, né? Qual que é o preferível, né? Tudo tem essas questões. E aí o problema é que um dia essa televisão ela pode ter tá estragada e não ter conserto. Ou ela pode só ter parado de funcionar e voltado a funcionar. E aí o seu organismo ele pode ter conserto, ou ele pode só ter parado de funcionar, voltar a funcionar, ou ele pode não ter conserto mais. E aí, né? Fica aí essa lógica para poder pensar sobre o êxtase final, né? Essa lógica final. E a gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!